Bom dia. A gente vai continuar aqui a história do início da escravidão, mas não do jeito que você ouviu quando era criança. Esse é o título desse ciclo. A gente viu os episódios que aconteceram quando Moshe Rabbeinu era bebê, jovem, 40 anos, e até o ponto que ele fugiu do Egito, ele foi para a casa do sogro. Ele tinha até então lutado contra 3 injustiças. A primeira, o egípcio batendo no judeu. A segunda, o judeu batendo no judeu, Deus nos livre. A terceira, quando as filhas do Itró foram podadas, foram excluídas, e ele foi lá e ajudou elas. Essa foi a terceira injustiça que ele foi lá, e a gente falou que essas são as características de um líder, lutar pelos oprimidos. Abrir o poço, etc. Agora tem vários midrashim comentando sobre o que aconteceu com Moshe entre o momento que ele fugiu do Egito e até ele voltar 40 anos depois. Será que ele ficou todo esse tempo na casa do sogro? Então eles estavam escravos lá no Egito, ele estava escravo na casa do sogro. Ou até tem midrashim que ele foi para Etiópia, se tornou um rei. Toda uma história do midrash relacionado a isso. Mas a gente não tem muitos dados em relação a isso. Mas a gente tem alguns dados curiosos do tratamento que o sogro dele, o Itró, deu para ele. Que quando você ouvir, você vai ficar chocado. Ele foi preso pelo sogro. Ele ficou lá preso por muitos anos. E secretamente, a futura esposa do Moshe ia lá e dava comida para ele. Por que ele foi preso? O Tro foi um dos que fugiu quando o Paró Paró queria acabar com os judeus. queria um conselho, não sei o que, ele fugiu. Se omitiu e... O Moshe estava sendo procurado pela Interpol. É. Se você der cobertura, você é cúmplice, você vai junto. Paró tentou matar ele. Moshe Rabbeinu fugiu. Ele está aqui. Se você der cobertura, você está em problemas. E Tró, pelo jeito, ficou sabendo. Mandaram um zap lá, avisaram no grupo da Interpol. Sim, então, não só que Tró era um grande líder, a gente falou um pouco a respeito no último shiur, mas isso não tinha comentado, que ele era um dos conselheiros do Paró, até pouco tempo antes. Então, onde ele aparece como conselheiro, ele aparece que quando o Paró percebeu, ficou paranoico que a gente iria dominar, ia se juntar com os inimigos, etc., ele procurou soluções. Então, ele tinha 3 conselheiros, pelo menos principais. Iov, o Jó, famoso Jó. Ele tinha o Itró. Quem era o outro? O Bilam. Bilam, muito bom. Então, o Iov falou bem dos judeus. É interessante que Iov é um dos livros do Tanakh. A gente não sabe exatamente quando ele viveu, que aparece em situações diferentes. E até existe uma explicação que toda a história do Iov é só como se fosse um exemplo, uma história que aconteceu não nesse mundo físico, mas em mundos espirituais, para ensinar para a gente como lidar. Uma fábula, não seria fábula de animais, tem uma parábola, seria. Como se fosse uma parábola, para ensinar como lidar com a dor. Mas, então, a gente entra em Midrash, fica um pouco difícil a gente entender exatamente como que era. Mas ele consta no Midrash como se fosse um dos conselheiros do Paró. Ele, então, falou bem dos judeus. O Itró se omitiu. E o Bilam, que deu a ideia de afogar os meninos no Nilo. Então, não só que ele era um líder importante, ele era um ex-funcionário do alto escalão do governo mais poderoso da época. Se ele desse cobertura para o Moshe, mais ainda que seria considerado um crime. Essa é uma das opções. Tem mais um midrash curioso, que havia um cajado. E esse cajado ele era histórico. A quem pertenceu esse cajado antes? Adam Arishon. Muito bom. Esse cajado tinha pertencido ao Adam Arishon. E ele estava fincado na terra. E ninguém conseguia tirar. Ninguém conseguia tirar. E foi Moshe Rabbeinu que ele conseguiu tirar. Então, esse aí eu não conheço. Todas as histórias, você vai ver.
Hollywood, Walt Disney, tudo é baseado na nossa Torá. Nada foi inventado. Todos super-heróis, etc. Vem do Shimshon, vem do Golem de Praga, é tudo... Hã? Bom, então, esses são alguns dos midrashim que aconteceram, mas o que consta claramente na Torá é, depois que ele salva, ele ajuda lá as moças, ele tinha 7 filhas, então o Itró, ele sugere para que uma delas se casasse com Moshe, se tornou a esposa de Moshe, a famosa Tzipora. Ok? Agora, a famosa passagem de Moshe Rabbeinu quando ele estava com seu rebanho. Então, vamos tentar se aprofundar um pouco mais nessa história. A Torá conta para gente que ele era o pastor do seu sogro, e pastor era uma atividade judaica. Meu neto vai ser doctor, ele vai ser advogado, meu neto vai ser pastor. Ó, o pastorzinho aqui, olha o pastor que bonito. Então, essa era a atividade judaica da época. Avram era pastor, Isaac era pastor, Jacob era pastor, todos eles eram pastores. Por quê? Não tinha mais o que fazer? A outra atividade seria a agricultura. Na agricultura ele tá fixo a terra. Boa. Então tem duas coisas. Ele está fixo, mas até aí não tem problema. Os patriarcas também ficaram fixos por muitos anos em determinados lugares. Yitzhak também foi agricultor, ele plantou, a Torá conta pra gente, mas o principal deles era o rebanho. Então, a explicação mais espiritual disso é porque é o seguinte: quando você trabalha diretamente com a terra, você se envolve com a terra. Você pode acabar se perdendo no trabalho, naquele envolvimento, vai plantar, vai crescer, e você vai se tornar alguém que está o tempo todo metido literalmente com a cabeça na terra. Apesar de que, há pouco tempo atrás, a gente explicou que a terra também te lembra Hashem. Porque quando não tem chuva, você tem que olhar para cima e lembrar de Hashem. Mas, por outro lado, o rebanho é uma rotina muito mais fixa. Você acorda lá, eles estão sempre lá, rebanho, carneirinho, quem já viu? Eles são como carneirinho, a gente fala, um segue o outro, tá tudo certo, tranquilo. E você pode simplesmente sair para passear com eles e tá tudo tranquilo, não precisa fazer mais nada. Então, com isso, você tem, na verdade, a tua mente livre para poder servir a Hashem. Havia um Hassid que ele veio da União Soviética e foi para Israel. Ele era uma pessoa muito inteligente, esperta, etc. Mas quando você chega lá, você tem que trabalhar em restaurante, tem que lavar louça. Na época, ele foi trabalhar na construção. Então, eu estava lá, botando tijolo, e ficava o dia inteiro embaixo do sol. E aí, quando começaram a ver que ele era capaz, pouco mais do que simplesmente colocar tijolo, e aí promoveram ele para sentar no escritório e ser o ajudante do engenheiro, alguma coisa mais, um cargo melhor. Depois de alguns dias, ele vira e fala: eu quero voltar para ser peão. Você está louco? Que é o sonho de qualquer um poder sentar aqui e ficar. Então, não, aqui eu preciso ocupar minha cabeça. E eu não consigo pensar naquilo que eu quero pensar, em Torá, pessoa elevada. Quando eu estou lá com os tijolos, eu boto os tijolos enquanto minha cabeça está dedicada onde eu preciso que esteja. Então, não é uma receita para todos, não é todo mundo que está nesse nível, mas a ideia é que, enquanto você está com o rebanho, o rebanho representava justamente essa atividade espiritual. Tanto é que uma das explicações que quando Yosef ele teve o sonho com as espigas de trigo que se curvaram para ele, o que provocou também uma revolta deles é: peraí, aqui família é todo médico, você está saindo para negócios? O que aconteceu? Aqui é todo mundo pastor. Você está sonhando com a agricultura, vai ser um grande capitalista? Que história é essa? Aqui não. Aqui a gente tem essa tradição familiar. E, de fato, Jacob Avinu acreditava e sabia que isso iria se concretizar, e acabou se concretizando, que ele se tornou o grande, na verdade, fornecedor de trigo para o mundo todo. E mesmo assim, ele se manteve sagrado, se manteve, e por isso, inclusive, ele ganha 2 filhos que têm 2 tribos, etc. Que ele conseguiu superar a dificuldade que teria a pessoa se envolvendo tanto com negócios, com agricultura e assim por diante. Mas esse foi a novidade de Yosef, que os irmãos, a princípio, eles estranharam. Então, esse era o ofício até então. Moshe Rabbeinu era também um pastor. Agora, qual que foi a história? A história foi que, de repente, um dos carneirinhos fugiu. Moshe Rabbeinu foi atrás e nessa hora que ele vê a sarça ardente. Aqui tem um midrash que ele elabora um pouco mais e traz para a gente uma lição muito bonita. O que aconteceu com esse carneirinho? Ficou preso, né? O carne... Hã?
Não, depois ele pegou o carneirinho. Mas o que aconteceu? Moshe Rabbeinu viu que um carneirinho saiu. Por que o carneirinho vai sair? É diferente dos outros animais. Eles funcionam, eles vão um atrás do outro. Um não sai. Então, alguma coisa estava incomodando ele. Alguma coisa estava atrapalhando ele. Moshe Rabbeinu, e a gente vê isso dos patriarcas, eles se preocupavam de que para os mais jovens, ele dava primeiro a grama mais fácil, mais acessível. Para os mais velhos, que tinham os dentes mais fortes, ele deixava para comer depois, que precisava arrancar com mais força. Então, ele tomava todo o cuidado de realmente dar atenção individualizada. Mas, por algum motivo, esse aqui fugiu. Se ele fugiu, deve estar com algum problema. Ele vai atrás dele. Então, vamos deixar a história dos sarçadentes de lado agora. E aí, o que ele faz? Ele pega o carneirinho no colo e ele pergunta, simbolicamente, você está com sede? Você está com fome? Você está com calor? E aqui Hashem viu e falou, esse é o homem que a gente precisa. Porque a característica de liderança que a gente falou, de lutar pelos oprimidos, significa você conseguir olhar para o indivíduo. Quando você está numa posição de liderança, a tendência, e até tem sentido, você olhar para a maioria. Você tem que olhar para o que convém para a maioria das pessoas. E está certo. Para você tomar uma decisão, você tem que olhar no que nunca vai ser perfeito para todos. Mas você conseguir, ao mesmo tempo, olhar para cada um como indivíduo, porque se você não se incomoda com o indivíduo, você não se incomoda com o coletivo. O coletivo é formado de indivíduos. Então você pode se importar com a opinião pública para conseguir votos para você, mas se você não se importa com um único indivíduo e cada um deles, você não é o verdadeiro pastor, você não é o verdadeiro líder. E é isso que Moshe Rabbeinu fez, e ele foi procurar o que estava faltando. E quando a gente vê alguém do nosso povo, que lá além está distante do rebanho, alguma coisa incomodou ele. Pode ser que não foi ele, pode ser que foi na época do pai dele, no avô dele, pode ser que foi perseguição, pode ser que ele foi o filho que não teve educação, aquele que não sabe perguntar, pode ser que ele se revoltou. O nosso papel, como alunos Moshe Rabbeinu, todo dia a gente estuda a Torá de Moshe, a gente conseguir ir atrás de cada um e encontrar qual vai ser a palavra que eu vou dizer para ele que vai conseguir despertar ele, para ele perceber que ele é do rebanho, que ele nunca fugiu do rebanho. A famosa parábola muito bonita, que havia uma vez um lobo e ele foi abandonado, ele estava lá sozinho, um bebezinho, e de repente passa um rebanho, carneiros. E aí vem lá um pequeno lobo, não era uma ameaça, aí adotaram ele. E aí ele cresceu pensando que ele era um carneiro. Ele fazia tudo que um carneiro faz. Depois, um belo dia, ele estava bebendo água, ele foi beber água no rio, e de repente ele vê um lobo, ele sai correndo, afinal ele é um carneiro. Aí o lobo não vem atrás. Ele vai de novo e se aproxima. Ah, peraí, o que está acontecendo? Até que ele dá um grito e fala, ah, eu não sou um carneiro, eu sou um lobo. E ele sai correndo e ele volta para onde ele é. Isso é o que acontece com muitos de nós. Você olha e fala, eu não sou carneiro, eu não tenho nada a ver com essa turma, eu estou longe deles. Vai chegar um dia que você vai olhar no espelho, ou alguém vai lembrar você e vai te falar, não, 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 você não é lobo, não, você, desculpa, você não é carneiro, você é dos lobos, você não pertence aqui, não adianta. Então o Yehudi, ele pode tentar se enganar, ou ele pode, pelas circunstâncias, crescer enganado, mas o Yehudi, ele vai dar de cara em algum momento, ele vai lembrar que ele é o lobo e ele vai voltar para a turma dele. Esse é o nosso papel. Pegar cada Yehudi e lembrar da onde ele veio. Isso era Moshe Rabbeinu, isso que Moshe Rabbeinu tinha como a última característica, foi o último episódio, que lá Hashem pegou ele no flagra, digamos, enquanto ele estava lá correndo atrás do carneiro, foi lá que Hashem se revelou para ele e falou, você vai ser o homem que vai ser o homem que vai tirar eles do Egito. Essa aqui é uma característica essencial de Moshe Rabbeinu, não só lutar pelos oprimidos, mas realmente se preocupar com o indivíduo, com a necessidade de cada um. Lembrando, a pergunta que eu sempre tive, de que com quem ele deixou os outros carneiros. Abandonou os outros? Ou... Não, não fica em lugar. Boa. Ficam... Os carneiros ficam, eles não vão para lugar nenhum. Não. O pastor não está, ele volta no lugar do... Eles voltam exatamente. Eles voltam para o lugar, eles são muito comportados. Certo? Também tem um cachorrinho que ajuda o pastor. É? Um cachorrinho, né? Tem o cachorro pastor, sim. Por isso, assim, Sim.
Infelizmente. O carneiro voltando sozinho. Exatamente. E aí fica, onde Infelizmente. Que Hashem vingue o sangue. Hashem vingue o sangue desse jovem pastor. Nem sabia que tinha pastor por aí, em Israel. Mas também ele vai passar no lugar onde está gente. Bom, que Hashem cuide de todos nós. Eu vi uma coisa muito bonita, de que os carneiros não seguem o pastor. Carneiro só segue carneiro. Sim. Carneiro. Ah, Um só segue o outro. O pastor tem que puxar o primeiro, de algum jeito, apitar, fazer algum barulho, alguma coisa para o primeiro ir. Aí é forçado aí. Todos os outros, eles acham que eles estão seguindo os outros carneiros. Eles não percebem. Primeiro tem como na campanha. Tudo bem. Mas de algum jeito ele puxa o primeiro. Mas todos que estão lá, eles pensam que estão seguindo o carneiro. Eles nem sabem do pastor. E aqui tem uma lição também muito interessante e bonita, de que a maneira de você conseguir conduzir o carneiro, conduzir um grupo, conduzir, é você dar a oportunidade para ele ir sozinho. Para ele achar que está indo sozinho, pelo menos. Você dá a oportunidade para ele se desenvolver. E não, ele vai me seguir. Você tem que desaparecer. Você tem que simplesmente ir guiando cada um para que eles possam seguir o seu caminho adequado e potencializar ao máximo a sua missão, digamos assim. Então, isso é muito curioso, que eles só seguem carneiro. A gente não saberia disso, mas esse foi um estudo feito, achei muito interessante. Bom, próxima passagem. Então, Moshe Rabbeinu, ele estava correndo atrás do carneiro, e aí, de repente, um malach de Hashem aparece numa sarça ardente. Sarça significa uma árvore que não dá frutos, foi especificamente esse tipo de árvore que Hashem, esse arbusto, que Hashem escolheu para aparecer para Moshe Rabbeinu, e ela estava pegando fogo, mas o fogo não consumiu. Pergunta, quantas vezes a gente passa na estrada e vê aquela fumaça? O pessoal acha que é incêndio. O que que é? Estão queimando grama, queimando a mata. Normal. O Moshe Rabbeinu está aqui preocupado com o carneirinho. O que que ele está olhando? Se está pegando fogo, não está pegando fogo? E quanto tempo demora para você olhar e perceber que está queimando, mas não está consumindo? Não é instantâneo. De queimar até consumir toda a árvore, demora. Quer dizer que ele ficou lá parado, olhando, observando alguma coisa. E aqui vem mais um detalhe, de que isso também é a característica de Moshe. A gente não deixa simplesmente que episódios passem por nós. Você viu alguma coisa? Alguma coisa tem. Tudo que acontece é Be'ashgachá, Pratit, Hashem está comandando todos os detalhes. Se você vê alguma coisa, se ouviu alguma coisa, algo tem para você de tirar de lição. Então aqui a gente vê a capacidade de Moshe de perceber o milagre. Não é só que ele viu lá alguma coisa estranha. A Torá fala isso claramente. Vayar Hashem kisar lirot. Deus viu que ele foi, parou para ver. Bom, se fosse uma coisa fantástica, qualquer um teria parado para ver. Não, Hashem viu que ele parou para ver. Isso é algo importante. Hashem viu que ele parou, prestou atenção e se deu conta que tinha alguma coisa aqui fora do comum. Então, isso também é uma característica de Moshe, uma lição muito clara para a gente. Que o milagre não aconteceu o milagre. Para Hashem é fácil fazer milagre. O milagre é a gente conseguir observar as coisas que acontecem e perceber o milagre que aconteceu. Aos poucos, agora, a gente está vendo mais e mais o que aconteceu no sábado passado. Ontem, quem mostrou um vídeo de um míssil que caiu numa área, a gente sabia daquele do Mar Morto, né? E outro que caiu numa base que fez um buraquinho. Essa ficou famosa. Tem uma que caiu numa área completamente populada. Ela mostrou a cratera que abriu, um negócio assim, abriu um buracão dentro, assim, no quintal da casa da pessoa. Ela falou, sabe o que aconteceu? Aqueles tetos solares de 3 vizinhos racharam. Esse foi o dano que aconteceu. Porque esse foguete grande mata não sei quantos metros. Então, o dano foi o buraco no chão e 3 tetos solares que racharam um pouquinho. Olha. Então, vamos parar e observar como realmente cada detalhe da nossa vida é um milagre, nossa existência é um milagre. E aqui Moshe Rabbeinu está nos ensinando, e a Torá fala claramente, Vayar Hashem que sabe, Deus viu que ele saiu para ver. Tá, Deus poderia ver. Ele saiu para ver, começa a conversar. Ele viu que ele saiu para ver, opa, aqui tem o Moshe Rabbeinu, aqui tem alguém especial. Mais detalhes, eu comentei outro dia aqui no café, mas quem não tinha ouvido, de que minha esposa me comentou de um engenheiro
que ele estava comentando é que todos esses Iron Dome são 3 tipos, né? Tem outros nomes, né? Sim. Mas o comum, todo mundo já conhece, e mesmo assim ele tem 90%, eu acho, de Foi acerto. projetado com Eunice. Agora, 96? Esses outros nunca tinham sido testados na vida real. Combate. E tudo, Baruch Hashem, Tudo funcionou. tudo funcionou. Ou seja, 0 erro humano. Ou seja, 100% acerto divino. Não tem. Tem o de Davi, Rei, tem mais um. Para a mágica. Eu recebi um professor de física, ele falou que ele fez vários cálculos e, tipo, o que aconteceu é impossível. Completamente milagroso. Impossível, já. 99% que foi impossível. Você não foi- tem cálculo que chega nisso. Eu vou imaginar quantos aviões estavam no ar ao mesmo tempo, e não teve nenhum problema. Sim, Todos tudo deu certo. acertaram tudo. Dos pilotos que estaba él fue entrevistado, no podía aparecer más. Dice que fue una mezcla de Star Wars con no sé qué, que él no imaginó en su vida que iba a pasar algo así. El piloto estaba... Hashem protege a gente. E a gente tem que parar e reconhecer. Isso faz parte da nossa obrigação. A gente parar e perceber os milagres de Hashem. É isso que Moshe ensina pra gente. Bom, e aí Hashem começa, então, ele vai até lá, e aí ele, então, Hashem chama ele, fala Moshe, 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 Moshe. Duas vezes Moshe. Moshe, Moshe é uma maneira de carinho. Você chamar Avraham, Avraham, tem na Torá também. Ayomer Hineni. E ele responde Hineni. Hineni significa, estou aqui. Estou de prontidão para que você precisar. Abraão, ele só chamou uma vez. De Avraham, Avraham? Não, uma. Não, Vayomer Avraham, Avraham, Vayomer Hineni. Ah, é? Avraham, Avraham. Mas a resposta foi a mesma. A resposta foi Hineni. Hineni. Hineni significa eu estou pronto. Isso também é uma resposta para a gente aprender. Hashem, eu estou pronto para o que der e vier. Eu estou aqui completamente pronto. Então é uma linguagem de humildade e aceitação completa. E aí, então, Hashem vai falar para ele, está em um lugar sagrado, tire seus sapatos, etc. A gente continua a ver Hashem a próxima. Foi.